cantando música. Hã? Não, é só essa só que eu preciso, da cifra. É só ligar, né? Aperta o botão deixando amarelinho enquanto você não tá usando, tá? Se você dá um clique rapidinho aí, ó, ele fica no amarelinho e tá mutado. Aí depois você desmuta, você fica verdinho. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé, para junto nós adorarmos a esse nome que está acima de todo nome, amém? E que nós possamos estar como um só corpo aqui reunido. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criastes, por amor próprio se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Paizinho, estamos aqui para te agradecer, Pai. Estamos aqui para te adorar e mostrar rendimento a Ti, Paizinho. Entendemos como o Senhor é bom em nossas vidas, Pai. Sabemos o tamanho da Tua grandeza, da Tua majestade, por isso a gente ora, Paizinho. Por isso que a gente agradece ao Teu santo nome por podermos estar aqui, Pai. Que o Senhor venha nos preencha com a Tua graça, que esse lugar seja incendiado pela Tua glória, Paizinho, e que não haja espaço para mais nada sem ser a Tua presença, Deus. Que possamos nos prostrar diante de Ti, que possamos entregar todo o nosso ser diante das Tuas mãos, Paizinho, porque temos a certeza que somente o Senhor que cura, que somente o Senhor que restaura, somente o Senhor que traz vida eterna para nós, Pai. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seus sussurros na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver que há a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver que há a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva.
criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Toda a criação A cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua criação, porque nós compreendemos que o Senhor se revela através dela. Nós compreendemos que o Senhor demonstra o seu amor, a sua glória. O Senhor nos convida a celebrar ao Senhor através da criação, dessa natureza linda que o Senhor fez, que o Senhor deu de presente a nós, porque afinal de contas somos a coroa da criação, criados à sua imagem, à sua semelhança, e tudo mais o que o Senhor fez é para revelar a tua glória e o teu poder a nós, e dizer: eu sou grande, eu sou majestoso, eu sou glorioso, eu sou poderoso e eterno, e eu me revelo a você, eu me dou a você, eu me revelei e manifestei a você, porque eu te amo. Obrigado, Senhor, porque nós temos na criação uma declaração de amor, e nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos por quem tu és, por tudo que o Senhor fez. O Senhor é lindo. Ah, Senhor, e se já é lindo te contemplar na natureza, quanto mais, Senhor, te contemplar, ó Deus, no Filho bendito e amado, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a expressão exata do seu ser. Obrigado, obrigado, Senhor. Nós queremos nos alegrar na tua presença. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Vamos cantar com os nossos pulmões cheios. Cante, queridos. Toda a criação te louva. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Ele. Aleluia. Amém, queridos. Podeis assentar, meus irmãos. Graça e paz seja sobre você, sobre todos nós aqui nessa noite, sobre quem nos acompanha pela internet. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Quem está firme e forte aí desde o início? Oh, glória! Se não aqui presente, talvez acompanhando pela internet.
Que Deus nos abençoe para que cheguemos até o final com alegria, gratidão e louvores ao Senhor, né, queridos? Amém? É isso aí. Vamos lá para mais uma noite, aliás, mais uma palavra. Hoje nós estamos no mês de maio, no 5º mês, e nós vamos refletir um pouco hoje, brevemente, não é? Sobre o compromisso com a criação. Talvez você pense assim, mas já foi pregado pelo louvor, né? De fato, os louvores meio que nos preparam para a pregação e nos dá uma introdução daquilo que vamos trabalhar, não é? E é gostoso quando nós temos um culto todo alinhado, todo preparado, estruturado para a palavra, queridos, porque o importante é compreendermos a revelação de Cristo, a revelação de Deus na palavra. E Deus fala desde o início, não é? Quando chegamos aqui, através dos louvores e também por sua palavra. 12 compromissos ou 12 votos para um ano extraordinário, não é? Ou 12 votos para 12 meses extraordinários. Eu vou reforçar aqui, já estamos vivendo o extraordinário de Deus neste mês de janeiro. Amém, queridos? Não é? Nós começamos falando aqui sobre o compromisso com a palavra, não é, pastor? Então nós estamos firmes e fortes, 12 dias compromissados com a palavra, amém? E quem já começou a ler a Bíblia aí nesse ano? Mais um compromisso, um desafio para ler a Bíblia inteira nesse ano. Olha que eu vi poucas mãos levantadas, hein? Jesus amado, pega esse povo. Até o final da campanha, comece a ler, faça esse desafio para você mesmo, com você mesmo, para descobrir mais de Deus e de fato viver o extraordinário, não é? Porque quando a gente conhece mais a palavra, nós descobrimos mais quem Deus é e nos deleitamos e nos deliciamos cada vez mais nele. Amém, queridos? Bom, compromisso com a criação. Eu gostaria de falar aqui nesse breve período, não dá para a gente abordar nem tudo e nem quase tudo, mas eu queria apenas, já vou te dar aqui um norte, eu queria desafiar você, eu queria estimular você, eu queria te ajudar e te encorajar a conscientizar-se a respeito da criação. O que a palavra diz um pouco a respeito e por que nós devemos ter compromisso com a criação de Deus. Porque nós devemos ter compromisso com a criação que é para Deus. Então eu gostaria de chamar a atenção, queridos, para alguns aspectos, não é? Eu queria falar em primeiro lugar, lembrar você que talvez conheça, nós temos um documento antigo na história da igreja que se chama a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, são documentos da história da igreja que nos dão aí fundamentos para a nossa fé, baseados na palavra de Deus. E quando você se depara com o Breve Catecismo de Westminster, quem tiver a oportunidade de conhecer esse documento, vale a pena, a Igreja Presbiteriana Independente adota esse documento como um documento oficial da nossa fé, que complementa, ou melhor dizendo, complementa não, ajuda a entender a palavra de Deus e a fundamentar a nossa fé. Então, o Breve Catecismo, na pergunta 9, queridos, quando diz assim, qual é a obra da criação? A resposta é o seguinte, a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Ora, essa afirmação, ela se refere, por exemplo, a Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 2, a terra era sem forma vazia. Mas no princípio, o princípio do quê? Princípio de tudo. Deus criou os céus e a terra, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas no princípio. E o que havia antes do princípio? Nada. Por isso que a afirmação é Deus criou do nada, não é? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, está escrito assim, que pela fé nós entendemos que o universo, ele foi criado ou veio a existir pela palavra de Deus. Qual é essa palavra de Deus? Não é a palavra escrita, mas é a palavra dita de Deus. Haja luz, não é? E houve luz. Haja os luminares, haja água, haja terra, haja seres viventes. Deus foi criando todas as coisas do nada. Embora nós tenhamos teorias para explicar a existência da terra, a existência do universo,
diversas teorias científicas, a mais conhecida, a mais adotada pela ciência, ou pelo menos pela população, que talvez desconheçam ou não entendam ainda acerca da criação de Deus. A teoria mais conhecida é a teoria da evolução, que tudo surgiu pelo Big Bang, uma explosão que surgiu do nada e tornou a formar todo o universo, as estrelas, os luminares, o Sol, a Lua, as constelações, não é? A Terra, enfim. Mas aí, eu até tive uma conversa esses dias atrás com uma pessoa que até me chamou a atenção sobre conversarmos a respeito disso. E eu até dei uma palavra que hoje eu repensei um pouco, e ouvindo acerca dessa teoria, a gente tem a tendência a dizer que não, isso aí é balela, isso aí não tem sentido. Na verdade tem muito sentido, mas porque quem deu o start, quem deu a explosão, quem riscou o fósforo para que houvesse toda essa explosão e tudo acontecesse? Deus. A ciência, ela não vai querer afirmar isso e vai fugir disso, mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, na fé fundamentada na palavra de Deus, nós entendemos, compreendemos que tudo veio do nada, a partir da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas do nada, queridos. E não basta, não precisa a gente fazer uma faculdade de teologia para entender isso. Como nós cantamos, a criação expressa isso. Toda a beleza, toda a harmonia da natureza, não é, queridos? É muito belo, é muito lindo as diversidades, as diferenças. E se a gente parar para pensar em cada detalhe da criação, dos seres, dos céus, né, a fauna, os animais, querido, nós vamos nos debruçar e chegar a uma conclusão: Deus é maravilhoso, Deus existe. Amém, queridos? Então essa afirmação é apenas para fundamentar o nosso entendimento, mas eu queria observar alguns aspectos em relação à criação. Como eu disse, é um assunto amplo, mas nós estamos aqui apenas para nos despertarmos neste ano, para vivermos algo extraordinário de Deus e desfrutarmos de algo extraordinário de Deus, não é? A criação extraordinária, porque se Deus fez tudo do nada, queridos, Ele não precisava fazer, Ele não teve uma obrigatoriedade para fazer, Ele não teve uma influência para fazer, a não ser que de livre e espontânea vontade Deus decidiu criar todas as coisas. E quando Ele criou todas as coisas, pode ter a certeza, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo Ele nos elegeu e nos predestinou. Então na criação, ou antes da criação, Deus estava pensando em você, Deus estava pensando na sua igreja, Deus estava pensando nos escolhidos. Então, queridos, é importante pensarmos um pouco sobre a criação, o mundo, o universo, tudo que Deus fez. Em primeiro lugar, eu ressalto o aspecto da revelação. Por que Deus criou? Para que Deus criou todas as coisas? Para se revelar. Deus se revela na criação. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, é um texto talvez mais direto a respeito desse aspecto, nos deixando aí na parede em relação a qualquer ser humano, na parede em relação à existência de Deus, à glória de Deus, à manifestação de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inesculpáveis. Queridos, Paulo está dizendo, é impossível olhar para a natureza, olhar para o céu, olhar para os animais, olhar para as flores do campo. É impossível ver o crescimento de uma semente, uma germinação de uma semente, o crescimento de uma planta. É impossível observar os insetos e ver como a vida microscópica é extraordinária. É impossível ver tudo isso, queridos, e não chegar à conclusão e não perceber a grandeza e a glória de Deus. Por isso Paulo está dizendo, todos nós, ou tais homens, aqueles que
são pecadores, nós somos pecadores, ninguém está isento desta verdade, dessa realidade clara, nítida, como ele está dizendo. O ser de Deus, a natureza, os atributos de Deus, está claramente perceptível na natureza, não é? E nós chamamos e entendemos a natureza, a criação, a revelação de Deus na criação, como a revelação geral, ou como a revelação natural de Deus na criação. Mas a gente vai ver, quando ele se revela em Jesus Cristo, uma revelação especial, específica, quando então ele quer resgatar o seu povo, resgatar cada ser humano em Jesus Cristo. Resgatar do quê? Do pecado, não é? Nós talvez vamos entrar nesse aspecto, mas vamos lá para frente. Então, o primeiro aspecto é a revelação. O segundo aspecto, queridos, se perguntássemos por que Deus criou todas as coisas, para que Deus criou todas as coisas? Para se relacionar, porque Deus se relaciona com a criação. Deus se manifestou, se revelou para se relacionar. Deus não é um Deus distante da sua criação, muito pelo contrário, Ele continua se revelando e continua se relacionando. Olha que texto extraordinário esses de Salmos. Por exemplo, Salmo 24:1, quando diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Essa afirmação bíblica está dizendo que tudo, não é quase tudo, ou talvez alguma coisa, tudo pertence a Deus. Talvez pudéssemos entender que esse pertencimento é no sentido de não estar fora do controle de Deus, do governo de Deus, do domínio de Deus, porque Ele domina sobre todo o universo. Ele é antes e maior do que o universo. E aí é um outro assunto que não cabe a nós nesse momento, não é? Mas é muito interessante pensar sobre o ser de Deus. Quem era Deus antes do universo, não é? Mas queridos, toda a terra é dele, toda a criação é dele. E quando Deus cria, por exemplo, Adão e Eva no jardim do Éden, Deus dá um mandato cultural para Adão e Eva. Esse mandato sejam férteis, multipliquem-se e cultivem, cuidem da terra, cuidem, cultivem. Deus dá aquilo que o pastor ontem frisou muito bem sobre a mordomia cristã. Deus dá uma responsabilidade para Adão e Eva: cuidar daquilo que Deus deu, cuidar daquilo que Deus formou, ser responsável. E aí o Salmo 114, 32, que eu quase não estou enxergando lá, 104, 31. E olha que eu estou de óculos, hein? Eu vou ter que ler aqui, queridos. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a criação foi feita em 6 dias. É um mistério, é algo extraordinário que nós não compreendemos. Mas Deus, a palavra de Deus diz que Ele criou todas as coisas em 6 dias, e todos os dias, quando Ele findava a criação de algo num dia, Ele dizia que era bom. Mas lá no versículo 31 de Gênesis 1, depois que Ele cria o homem e a mulher, e dá um mandato cultural, Ele diz que tudo era muito bom. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem prazer na sua criação. Deus tem prazer nas coisas que Ele criou. Você acha que é diferente comigo e com você? Quando você realiza algo, quando você cria algo, quando você executa algo e muito bem feito, você não tem prazer? Tem satisfação? Puxa, que alegria! Eu fico babando naquilo mesmo que eu faço. Não é um auto-orgulho, viu, queridos? Não é isso não. Mas eu fico, meu Deus, será que foi eu mesmo que fiz? Quando escrevo alguma coisa, formulo uma frase, um texto, eu fico pensando, meu Deus, que criatividade, de onde vem essa criatividade? Talvez para você não sirva para nada, não seja nada, mas para mim, o meu entendimento,
É maravilhoso. Eu falo, Deus, que gostoso. Quando você termina de lavar uma louça bem lavadinha, faz aquela pilha gigantesca, você fala, uau, sensacional, né? Amém, queridos? Glória. E, queridos, quando a gente executa algo bem feito, algo positivo, é claro, é uma sensação de alegria e satisfação. Deus teve a mesma sensação, queridos, e talvez aí a gente comece a entender que, como criaturas criadas à imagem e semelhança dele, nós temos também a mesma sensação. Como criaturas, mas como representantes de Deus aqui na terra, como seus agentes aqui na terra. E a alegria de Deus também é que as coisas continuem acontecendo, se movendo, num ciclo perfeito ao qual Ele criou todas as coisas. Porém o pecado entrou no mundo. Em Gênesis capítulo 3, o ser humano responsável diante de Deus para cultivar a terra, para honrar a Deus e glorificar a Deus na obediência à sua palavra, decidiu desobedecer e pecou contra Deus. Isto não trouxe só consequências a si próprio, mas trouxe consequências para a terra, consequências para a própria natureza, consequências para a própria criação. A ponto de a Bíblia nos levar ao entendimento de que haverá uma restauração de todas as coisas, porque se Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e tiveram as suas vidas limitadas, tiveram a sua, vamos dizer assim, a sua vida para sempre rompida, agora vocês vão morrer, vocês vão ter que morrer, do pó vocês vieram, ao pó vocês voltará, a terra também tem um prazo de validade. Nós estamos vendo aí a camada de ozônio cada vez mais se desfazendo, por questão dos gases tóxicos que nós, seres humanos, estamos cada vez mais levando para lá. Nós estamos vendo aí o desequilíbrio ecológico por conta disso e muitas outras coisas. Esse calorzão que a gente está sentindo aqui, talvez é um reflexo de erros, de falhas humanas no passado, ou aquilo que a gente mesmo vem como ser humano, como sociedade humana, construindo, e não estamos percebendo o engano que estamos vivendo. E ao contrário disso, Deus nos chama a viver num cuidado da natureza, na responsabilidade da natureza, a fim de que Ele continue se alegrando, de que Ele continue olhando para a terra e dizendo, isso que eu fiz é muito bom. Mas sabe de uma coisa? Algo interessante que lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, vai falar que a criação, toda a criação, toda a natureza criada, geme na expectação, na expectativa da manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Não significa simplesmente que a criação espera que eu e você faça alguma coisa, mas espera que na volta gloriosa de Jesus, quando nós estivermos na glória com o Senhor, na restauração de todas as coisas, esse universo, essa terra, tudo que a gente vê, vai ser restaurado. É uma promessa. Sobre o relacionamento ainda, queridos, aliás, sobre responsabilidade, nós vimos um aspecto acerca de Deus, agora há um aspecto em relação a nós. Precisamos ter responsabilidade, compromisso com a criação, porque afinal de contas é de Deus, foi feito por Ele, é para a glória dEle, e nós somos criaturas. Nós não temos a autonomia de dizer, Deus, eu não quero ser criatura, porque nós somos. Nós não pedimos para nascer, Ele nos trouxe à existência para um propósito, glorificá-lo, exaltá-lo e honrá-lo. Como que Ele faz isso? Ou como que nós fazemos isso? Cuidando daquilo que Ele nos deu, priorizando aquilo que Ele nos deu. Salmo 115:16 diz, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem, ou seja, ao ser humano. Deus confiou a você e a mim o cuidado daquilo que Ele chamou de bom. Deus confiou. E muitas vezes nós temos negligenciado. Muitas vezes nós vivemos muito na tela, do celular, da televisão, e nos esquecemos de cuidar do nosso jardim, nos esquecemos de cuidar dos nossos animais, nos esquecemos de cuidar
da natureza de Deus. Pegar um simples papel no chão e jogar no lixo, varrer uma calçada. Sabe, queridos, mas há outras maneiras de também cuidarmos da criação de Deus, que é olharmos mais amplamente para o que está acontecendo no mundo e quem sabe nos envolvermos com organizações que cuidam de temas e se envolvem com o engajamento para tornar o mundo melhor. Para acabar, por exemplo, com a fome, ou pelo menos amenizar, para trazer alívio para os necessitados, para acabar com o desmatamento e de fato plantar mais novas árvores e tantas outras coisas que a gente pode fazer, mas o fato é que nós podemos fazer a diferença, cuidando daquilo que Deus nos deu, cuidando com zelo, com apreço, porque Ele confiou a nós, queridos. Tem uma frase de Francis Chan, muito interessante, no seu livro Multiplique, sobre discipulado. Ele diz o seguinte, que as pessoas foram criadas para ter comunhão com Deus e refletir a sua glória como gestores da criação. Gestores. Deus não espera que anjos façam aquilo que a nós cabe fazer. Cuidar. E eu não vou nem entrar no mérito aqui de cuidar do nosso corpo, viu, queridos? Porque na semana que vem nós vamos ter um tema específico sobre a vida. Compromisso com a vida em outubro, e aqui talvez lá em outubro a gente fale sobre isso. Mas cuidado com a criação. Tenha zelo por aquilo que Deus deu a você, confiou a você. Tem uma frase também de Weingrüder, muito interessante, um teólogo, que diz o seguinte: devemos usar alegremente a terra pródiga que Deus nos deu e procurarmos cuidar dela, de maneira que traga glória e honra a seu nome. Deus espera de nós uma responsabilidade. Deus espera de nós um compromisso. Deus espera de nós uma disposição. Deus espera de nós que nos movamos em direção à sua glória. Não simplesmente, queridos, sabe, tem uma coisa que eu preciso dizer isso. Tem muitos crentes que acham que simplesmente Deus veio em Jesus para nos livrar desse mundo. E se esquece que este mundo é o palco, como diz João Calvino, que a criação, o mundo, é o palco da manifestação da glória de Deus. Deus ama essa natureza, Deus ama este mundo, Deus ama os animais, Deus ama toda a criação. E toda a criação está inclusa no projeto e no plano de redenção em Jesus Cristo. Não é simplesmente nos tirar deste mundo e nos levar para o céu. Porque afinal de contas, biblicamente falando, nós entendemos que o céu vai descer, a nova Jerusalém. João diz em Apocalipse 21, versículo 1, vi novos céus e nova terra. E depois vai dizer que ela descia do céu. Queridos, nós precisamos nos despertar. Portanto, eu quero te chamar a responsabilidade, coopere com Deus. Deus disse a Adão e Eva, cuidem da natureza, cuidem dos animais, cuidem do campo, cuidem de vocês, coopere com Deus. Somos agentes de Deus neste mundo, somos representantes de Deus neste mundo, queridos. Sabe o que eu digo para você também? Cuide da criação de Deus, como um cooperador de Deus. E outro detalhe, seja criativo, como o seu Criador é criativo. Deus nos deu talentos, Deus nos deu inteligência. Não menospreze o talento que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu. Se mova, saia do seu lugar, faça alguma coisa em prol da natureza, em prol da criação, em prol de si mesmo. Cuide de você, exerça algo novo. Deus é um Deus de novidades. Se desprenda de coisas velhas, viva o novo em Cristo. Tenha um compromisso com a criação. Aprecie mais a natureza, aprecie mais o céu, aprecie mais os animais, aprecie tudo que está à sua volta, porque Deus vai falar com você. Você quer viver um ano extraordinário?
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe por que muitas pessoas sofrem? Porque estão em desarmonia com o meio em que vivem. Muitas pessoas sofrem porque estão em desarmonia com o meio em que vivem. Não estão vivendo de fato no meio em que vivem. Estão desconexas. É um desequilíbrio emocional. Então, preste atenção onde Deus te colocou. Preste atenção no que está à sua volta. Tenha harmonia com a natureza, tenha harmonia com as pessoas, tenha harmonia com os animais, no sentido de adorar a Deus por tudo. Tudo. Porque como diz Romanos capítulo 1, versículo 20, que lemos no início, tudo revela a glória de Deus, a bondade de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus. Amém, queridos? Amém? Quero te convidar a ficar em pé, os irmãos do louvor, por favor. Nós vamos cantar uma canção, e você pode pensar nesse mês de maio, talvez você ainda não escreveu, você tem a oportunidade agora de escrever no seu papel, o que você deseja de Deus no mês de maio, ou o que você deseja de Deus neste ano, você pode colocar. Mas por que não fazer um voto com Deus, um compromisso com Deus, de que você vai se preocupar mais com a criação? Senhor, eu quero viver o extraordinário que o Senhor vai fazer ou já está fazendo, mas eu quero ser responsável com isso. Tudo que o Senhor me deu, tudo que o Senhor me confiou, como ser humano, eu quero fazer valer a pena. Eu quero, Senhor Deus amado, fazer frutificar e multiplicar, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos juntos nesse compromisso? Quem sabe você vai ver algum irmão aí falhando aí, dá um cutucão aí, não esmoreça não. Cuide da criação, cuide daquilo que Deus fez. Vamos fazer a diferença. Quem sabe sermos uma igreja que verdadeiramente faça a diferença nessa cidade, porque priorizamos a limpeza, priorizamos a organização, priorizamos a vida, queridos, no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar pelos pedidos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me,
amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande releva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Eu quero convidar aqui à frente o Ministério de Intercessão. Nós vamos orar diante deste Deus tremendo. Se nós nos maravilhamos com a criação de Deus, imagina com o Criador. Ele é soberano. Nós vamos orar ao Senhor. Pedir para nossa irmã Fabiane, por favor, estar aqui. Ela vai estar orando. Nós vamos estar juntos em concordância, clamando ao Senhor juntos, no nome de Jesus. Amém, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar neste lugar, nesta noite. Pai, porque se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor nos amou tanto que o Senhor se despiu da sua glória e desceu a este mundo para pagar um preço caro pela nossa vida, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada gota de sangue que o Senhor derramou, Senhor, rumo à cruz do Calvário pela nossa vida. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada um, Senhor, que se levantou e se movimentou para que esse culto acontecesse, Pai. Desde aqueles que estão na porta, os que estão cuidando do som, os que estão no estacionamento, aqueles que louvaram o seu nome, e os nossos líderes, Senhor, que se empenharam em buscar a tua face para trazer a palavra nessa noite. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio, porque muitas pessoas gostariam de estar neste lugar nessa noite, Senhor, mas estão, Senhor, encarcerados pelo inimigo e não têm forças de estar aqui. Pai, mas se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor marcou um encontro com nós neste lugar, porque o Senhor queria falar conosco, Pai. Eu te agradeço por este privilégio. Senhor, estamos aqui numa campanha, Senhor, de 12 dias. E o teu povo, Senhor, que está aqui, fez vários pedidos que estão nessa caixa. Eu quero, Senhor, que o Senhor sonde a cada pedido nesta hora, Pai. E que o Senhor conceda a cada petição segundo o teu querer e a tua vontade. Senhor, o que eu peço para o teu povo nessa noite é que eles tenham fome e sede da tua palavra e da tua presença. E que possamos te buscar, Senhor, com toda a intensidade do nosso coração. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Seja exaltado, seja glorificado. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus queridos irmãos. Amanhã tem mais de Deus, mais de Deus. Continuar sendo derramadas chuvas de bênção sobre a igreja, continuar sendo derramado o pão da vida para os famintos, mais águas para os sedentos. Amém, meus irmãos? E se nas suas mãos, receba a bênção do Pai. Que a graça maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o Criador de todas as coisas,
Sim, Ele é o nosso Pai, o Pai da eternidade, o Pai da consolação. Sim, Ele mesmo e o amado Espírito Santo, seja sobre ti, seja sobre a tua casa, seja sobre a igreja do Senhor, hoje e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, querido. Apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.